Professor Alessandro Marques, aí da disciplina de Administração Financeira e Orçamentária 1, nós vamos dar continuidade aí ao estudo dos indicadores de rentabilidade que nós começamos na aula anterior, certo? E hoje nós vamos falar aí do retorno sobre o ativo total, que na verdade é olhar quanto que a empresa ela consegue converter dos seus ativos totais, né, em lucro, né? Então, aquele lucro que é o lucro disponível aí para os acionistas, a gente faz uma razão entre o lucro disponível para os acionistas e o ativo total, e nós observamos quanto que a empresa consegue converter os seus ativos em lucro aí para os acionistas, tá? Esse valor indica quanto a empresa ganhou por real de investimento nos seus ativos. Então, a cada real que a empresa investiu em ativo, quanto que isso retornou para a empresa sobre a forma aí de lucro, né, disponível aí para os acionistas, certo? Então, esse é um indicador hoje muito utilizado na análise de investimentos, né, principalmente quando alguém vai fazer um investimento em alguma empresa nesse sentido, certo? Então, é um indicador importante, tá? Ele fornece uma visão de quão eficiente é a gestão da empresa na utilização dos ativos, né, dos ativos da empresa para gerar lucro, justamente pelo fato de olhar quanto de ativo ele converte em lucro aí para os acionistas, tá? E quanto maior for o retorno sobre ativo total, melhor será para a empresa. O outro indicador é o retorno sobre capital próprio. Aqui nós vamos olhar quanto do capital líquido ou do patrimônio líquido da empresa ele é convertido em lucro para os acionistas. Então ele indica quanto que a empresa gera de retorno para cada centavo que o acionista aplica aí, né, na organização de uma forma geral. Então esse é outro indicador importantíssimo, tá? Quando a gente vai analisar, né, a rentabilidade de uma empresa, porque nós estamos olhando aquele capital inicial, né, que é o patrimônio líquido da empresa, quanto que aquilo consegue retornar, né, para os acionistas sob a forma de lucro, tá? E existe uma diferença, né? Existe uma diferença. A diferença que existe entre o retorno sobre ativo total e o retorno sobre o patrimônio líquido, na verdade, é se a empresa ela tiver algum tipo de dívida ou não. Porque perceba, de um lado eu estou olhando o retorno sobre ativo total, estou olhando o ativo total e o lucro, né, do exercício, e do outro lado eu estou olhando o retorno sobre o capital próprio da empresa, né? Então observe, quando nós olhamos o retorno sobre o capital próprio da empresa, eu estou olhando o patrimônio líquido, certo? Se a empresa ela não tiver passivos, então o ativo total vai ser justamente igual ao patrimônio líquido total da empresa, certo? Então só vai existir uma diferença se a empresa tiver dívidas, porque ela vai ter um passivo. Então o patrimônio líquido ele vai ser menor do que o ativo total da empresa. Aí vai existir uma diferença entre esses dois indicadores. Lembrando que quanto maior for o retorno sobre ativo total e maior o retorno sobre capital próprio, melhor vai ser aí para o acionista, certo? Em suma, o retorno sobre ativo total ele dá a taxa máxima de crescimento que a empresa ela pode alcançar sem recorrer a financiamentos externos. Já o retorno sobre patrimônio líquido ele é usado para determinar qual a taxa de crescimento sustentável aí de uma empresa, certo? Aqui eu trouxe para vocês um resumo, né, aplicado dos indicadores que nós vimos. Indicadores de liquidez, indicadores de atividade, indicadores de endividamento e, no slide seguinte, indicadores de rentabilidade, indicadores de mercado, certo? Os indicadores de liquidez mostram o grau de liquidez da empresa. Nós temos a liquidez corrente, né, que eu olho o ativo circulante e o passivo circulante. Essa razão nos diz quanto do ativo está sendo comprometido para pagamento de dívida, tá? Então é um outro indicador interessante que nós estudamos. E quando do ativo circulante nós retiramos os estoques, nós temos o índice de liquidez seca, que na verdade esse índice de liquidez seca é porque o estoque ele é menos líquido do que os demais componentes do ativo circulante.
Então, nós retiramos o estoque para ter uma visão da liquidez mais precisa da empresa, ok? Indicadores de atividade, nós vimos 4 giros de estoque, que aí eu estou olhando quanto que do estoque, quanto tempo o estoque gira, né, para se tornar mercadoria vendida, tá? Então, basicamente é um indicador interessante para a gente analisar qual o tempo de duração médio que a empresa ela mantém os seus estoques, certo? O outro indicador que nós analisamos é o prazo médio de recebimento, que eu olho a média de tempo, média em dias, que a empresa leva para receber por aquelas vendas que ela realiza a longo prazo, certo? Desculpa, vendas que ela realiza a prazo. E o prazo médio de pagamento, que aí eu já estou olhando aqui basicamente o tempo médio que a empresa tem para fazer o pagamento das suas despesas aí assumidas com fornecedores, certo? Já o indicador de giro do ativo total, eu estou observando quanto que do ativo total da empresa ele é convertido em venda, né? Então, é um outro indicador interessante para a gente olhar a atividade operacional da empresa de uma forma geral, certo? Já o indicador de endividamento, nós olhamos endividamento, o índice de endividamento, que aí eu estou olhando basicamente quanto do ativo total está sendo comprometido para o pagamento, né, de dívidas, de passivo, tá? Então é passivo total sobre ativo total. O índice de cobertura de juros, né, é quanto que do lucro antes do imposto de renda e dos juros, quanto que desse lucro a empresa compromete com despesas financeiras ou despesas de juros, de financiamentos e empréstimos que ela obteve naquele período corrente ou em outros períodos, certo? Índice de cobertura de juros, que é esse índice que eu falei agora para vocês. Tem o índice também de coberturas fixas, que aí eu estou olhando quanto que do lucro da empresa ele é comprometido para pagamento de dívidas como amortização, que é algo fixo que vem todo mês, que já foi contratado, certo? E nesse segundo quadro, nós já temos aí o índice de rentabilidade, que eu estou olhando lucro bruto sobre receita, quanto das receitas de venda é convertido em lucro bruto para a empresa, tá? Margem de lucro operacional, que eu estou olhando quanto das receitas da empresa é convertido, né, em lucro operacional, certo? Lucro líquido, margem de lucro líquida, que eu estou olhando quanto que da receita de venda que a empresa gerou em determinado período é convertido em lucro líquido para os acionistas, tá? Retorno, lucro por ação, desculpe. Nós vamos olhar aquele lucro, né, que foi gerado no exercício, né, e dividir esse lucro gerado pelo exercício pelo número de ações disponíveis no mercado, tá? Retorno sobre ativo total. Aí eu estou olhando quanto que do retorno, né, quanto que do ativo total é convertido em lucro para os acionistas. Já o retorno sobre capital próprio, eu estou olhando quanto do patrimônio líquido é convertido em lucro. Cada centavo investido no patrimônio líquido, ele retorna quanto em termos de lucratividade para a empresa. E os índices de mercado. Índice de preço, lucro, né, que aí eu estou olhando o preço da ação, que eu olho no mercado nesse momento, quanto que está o preço de uma ação específica, e divido pelo lucro por ação, que aí eu peguei o lucro do período e dividi pelo número de ações existentes no mercado, né, daquela empresa. E aí quando eu pego o preço da ação dividido pelo lucro da ação, eu tenho o PL, que vai mostrar para a gente quanto tempo, quantos exercícios leva em média para o investidor ele recuperar aquele capital investido, certo? E o índice de valor de mercado sobre valor patrimonial. Eu olho o preço da ação e pego o valor do patrimônio líquido da empresa dividido pelo número de ações. Eu vou ter o valor patrimonial por ação e eu divido então o preço da ação por esse valor patrimonial por ação. E aqui vai mostrar o seguinte, quanto que do patrimônio líquido da empresa ele é convertido aí, né, em valorização e em benefício, de uma forma geral, aí para os acionistas, certo? Então, basicamente, essa aula foi mais curta, foi continuação,
E aqui estão os capítulos que vocês precisam acompanhar para fazer o acompanhamento aí do conteúdo que nós estamos passando, certo? E aí eu vejo vocês na próxima aula, certo?